Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a todos que assistiram ao meu último vídeo. Foi o primeiro do canal relacionado ao tema sobre quadrinhos e espero trazer mais vídeos posteriormente, mas hoje novamente irei dar sequência à nossa série Comentários sobre Filmes. E a obra que eu escolhi para o dia de hoje é novamente da década de 90. Já havia trazido uma que foi Um Mundo Perfeito, do Clint Eastwood. Essa também faz parte ali do início dos anos 90, que é O Pagamento Final, né, do diretor Brian De Palma. E O Pagamento Final é interessante porque ele faz parte, digamos que, de uma trilogia espiritual desse diretor, né? Uma trilogia sobre crime, sobre filmes ali de máfia, que começa com o Scarface, né, filme de 1983, também com o Al Pacino no elenco, e depois vem Os Intocáveis, né, um filme que se passa ali na época da máfia de Al Capone. E é interessante que essa trilogia, ela vai até chegar, né, ao Pagamento Final, ela vai mostrar a máfia sob duas perspectivas, né? Sob uma perspectiva mais clássica, né, de ascensão e queda, que é no Scarface, um remake do filme clássico de 1932, dirigido pelo Howard Hawks. Só que nesse novo filme, né, ele tenta trazer com uma realidade ali mais próxima dos anos 80. E o Scarface, ele vai ter toda aquela questão do personagem que aos poucos vai se corrompendo. É um filme que quer atestar realmente os problemas ali do mundo do crime, os problemas do mundo da máfia, né? Já Os Intocáveis, não. Os Intocáveis, ele é um filme mais heróico, digamos assim, até porque ele vai ter toda a estrutura, né, dos filmes de máfia, todo o design, toda aquela decupagem mais clássica, mais calma. E, e aqui ele, de certa forma, vai mostrar essa perspectiva dos policiais de uma maneira assim muito encantadora, né, muito romântica. E no Pagamento Final é, de certa forma, uma das conclusões assim para o gênero, que já estava em decadência ali nos anos 90, né? O auge dos filmes de gangster foi principalmente ali na década de 70, né, com os filmes do Coppola, né, O Poderoso Chefão, O Poderoso Chefão 2. Há também os filmes do Scorsese, né, o Caminhos Perigosos. Depois, posteriormente, o Scorsese ele vai retomar os filmes de máfia, né, com Os Bons Companheiros. E da década de 90 até hoje, de certa forma, o Scorsese foi o único que voltou assim a trabalhar com o gênero, utilizando ali os principais atores e tudo, né? Al Pacino, Robert De Niro. Mas até então, o gênero de máfia teve o seu apogeu nas décadas de 70 e 80, né? E o Brian De Palma, nesse contexto, ele quis dar, digamos assim, uma palavra final ali pros filmes dele do gênero, né? E se em Scarface ele representava a história de uma maneira mais tradicional, apesar de ser, é claro, um remake, um filme que experimenta, em certo sentido, né? E em Os Intocáveis ele desconstruía um pouco o estilo. Aqui em O Pagamento Final, nós vamos ver que ele quer realmente fazer ali um filme mais marcante, né? Um filme assim que nos faz se conectar e se despedir daqueles estilos, né? E antes de mais nada, né? Gostaria de, fazer aqui uma reflexão sobre
o porquê dos filmes de crime, né, os filmes de máfia cativarem tanto, né? Se a gente for ver, a gente acaba pensando, nossa, será que eu sou hipócrita por gostar de um filme de um criminoso? E na verdade não, né? Os filmes de máfia, eles de certa forma são muito semelhantes às grandes tragédias shakespearianas, né? Então, eles vão conseguir retratar essa, esse contraste entre o bem e o mal de maneira muito clara e mostrar como o homem ele caminha entre essas duas realidades. E os filmes de máfia eles cativam tanto justamente porque num mundo relativista é muito difícil você conseguir trabalhar alguns temas e deixar claro, né, o que é bom e o que é mal. Já nos filmes de máfia fica muito evidente essa questão assim de que o crime é ruim e o crime pode levar o homem à decadência moral, já que o mundo relativista ele não entende mais a realidade do pecado. Então, não consegue criar outras obras que não sejam muito claras como os filmes de máfia. Normalmente eles trabalham obras com personagens ambíguos, que tem muitas desordens morais, né? E ao mesmo tempo tem virtudes, então fica essa coisa ambígua, não fica essa coisa clara. E a pessoa ela acaba que não consegue desenvolver ali uma catarse, né? Um sentimento de purgação e de rejeição de determinadas realidades. Já os filmes de máfia, eles conseguem ter esse aspecto mais clássico que víamos nas tragédias gregas, que víamos nas tragédias ali de Shakespeare, né? Então, esse é o principal motivo que faz com que as pessoas acabem se interessando por esses filmes, né? Elas acabam se identificando com aquelas personagens e enxergando por meio desses momentos de purgação, por meio desses momentos de catarse, algumas realidades das próprias vidas, mesmo que de maneira inconsciente, isso acaba acontecendo. É claro que somente grandes diretores conseguem trabalhar a máfia de uma maneira que não a romantize, digamos assim, né? Como é o caso, por exemplo, dos Bons Companheiros do Scorsese, que se tornou um filme de máfia, onde as pessoas elas acabam se cativando pelos erros das personagens, né? E não e a tragédia em si daqueles personagens acaba não sendo algo tão evidente, né? Ou os filmes do Tarantino que envolvem gangsters também, aquilo se tornou muito mais um entretenimento do que realmente um drama, né? E o pagamento final, né? Agora entrando um pouco mais no filme e antes, né, de entrar de vez, eu gostaria de comentar também alguns pontos em relação à maneira como o filme é feito, né? Ele não é um filme tão acessível para o público católico. Na minha visão, ele é um filme que deveria ser visto apenas por católicos ali que têm uma faixa etária acima de 18 anos, de 21 anos. Acredito que há cenas ali muito fortes, né? Então é um filme que eu classifico ali para católicos bem informados. E, e agora, finalmente, entrando, né, na narrativa, o filme ele já abre, né, com um plano mostrando o personagem do Carlito numa maca, né, próximo de morrer. E um dos aspectos assim que mais me impactou na primeira vez que assisti foi a questão da trilha sonora, né? Essa trilha sonora ali mais melodramática, a trilha sonora ali mais melancólica, eu acredito que encaixou muito para o estilo do filme, justamente porque ao longo da narrativa nós vamos criando uma conexão com aquela personagem e quando o filme se encerra, ele se encerra da mesma maneira como abriu. Só que agora nós conhecemos, nós entendemos muito mais
daquela alma, né? E isso faz com que essa questão da catarse seja ainda mais poderosa. Mas em relação ao decorrer do filme, nós vemos que o personagem do Carlito, diferente de personagens de outros filmes de máfia, né, como por exemplo Scarface, e eu recomendo quem tiver aí o, a disposição, né, para assistir aos outros dois filmes da trilogia de máfia do Brian De Palma, eu recomendo bastante até para vocês perceberem um pouco do que significa a personagem do Carlito neste filme, né? Porque o Carlito, ele é alguém que já enxergou os problemas daquele mundo do crime, né? Eu gosto bastante de associar o mundo do crime ao mundo do pecado, né? Então, de certa forma, já enxergou como aquilo desgasta a pessoa, né? Como aquilo leva a pessoa a vivenciar de fato uma cultura de morte, né? E, e é interessante que você vê o olhar ali do ator Al Pacino, que é brilhante nesse filme, né? É sempre um olhar muito abatido, né? Um olhar assim de alguém que já não consegue mais ter qualquer encanto por aquele mundo, justamente porque sentiu na pele o quanto que ele é devastador para a alma humana. E, e é interessante como o filme deixa claro, né, que o mundo do crime é um mundo que cela muito do destino da pessoa, né? Acaba se tornando quase que impossível ela escapar de um dia morrer, né? De um dia conhecer essa realidade de uma morte trágica, principalmente. E, e logo no início ali, quando o primo dele vai buscar ele para levar em determinado lugar, nós vamos vendo como aquele mundo insiste em trazê-lo de volta, né? Então há aquela cena do bar e tudo mais. E, e aqui um comentário falando sobre os momentos assim de ação do filme são muito legais. É um filme que, acima de tudo, ele funciona também como uma boa opção de entretenimento. O Brian De Palma sempre foi um diretor muito divertido de se assistir, com quanto seus filmes tenham ali alguns excessos, né? Mas ainda assim ele tinha muito daquele espírito do Hitchcock, né? De saber realmente divertir a pessoa com aquele entretenimento. E após essa cena, de fato, o Carlito ele acaba retornando, né, naquele mundo e começa a trabalhar ali numa boate, né? E, e é interessante que em determinado momento do filme, ele lembra de algo que é intrínseco na alma humana, né? Que é o desejo de comunhão. Então, por mais que ele esteja ali ganhando dinheiro, por mais que ele esteja ali sonhando com a possibilidade de viver num lugar tranquilo, né? Esse desejo intrínseco também do, do retorno ao Éden, ainda assim ele quer estar em comunhão. E aí ele começa a lembrar da Gale, né? Uma antiga namorada. E aí há uma cena muito bela onde eles se encontram, né? Ele sobe lá um prédio e fica com uma tampa de lata de lixo na cabeça para tampar a chuva, enquanto ele vê a Gale lá dentro treinando balé. E essa cena mostra, assim, digamos que a conexão que eles têm, né? Até a forma da cena em si. Coloca os dois personagens colocando a mão em cima da testa. É realmente algo muito bem feito ali, poeticamente, né? Pelo Brian De Palma. E depois disso há o encontro entre os dois, né? E aquele semblante de abatimento do Carlito acaba desaparecendo, a gente vê um sorriso no rosto dele, a gente vê que de fato há um ser humano querendo recomeçar. E os momentos assim mais cativantes desse filme são justamente os momentos em que
a personagem revela aquilo que é mais belo no ser humano, né? Que é tudo que leva ele a querer viver a ordem. Então, os momentos com a Gale revelam essa questão da comunhão, a comunhão intrínseca na alma humana, né? Nós não fomos feitos para sermos egoístas, né? Nós somos feitos para viver essa comunhão. Os filmes, as obras de romance, no geral, elas conseguem, quando bem ordenadas, né, revelar essa camada do ser humano, né? De viver em comunhão com os irmãos. E, e desenvolvendo um pouco mais ali a história, nós vemos que realmente o mundo da máfia, ele é um mundo que, assim como o mundo do pecado, as coisas começam a se tornar uma bola de neve. Então, uma vez que você está ali inserido, né, é muito difícil você acabar não se corrompendo, você acabar não tendo que tomar decisões, muitas vezes ali contraditórias, e isso leva o Carlito cada vez mais a uma ruína, né? E nesse sentido, o Brian De Palma foi muito inteligente em alguns planos, pois ele utiliza bastante aquele chamado plano holandês, onde a câmera ela tomba um pouco para a diagonal, e isso dá sempre uma sensação de que aquele mundo ele não consegue ficar estabilizado. E, e o Brian De Palma soube aproveitar muito bem dessa técnica, né? Porque conforme o filme vai avançando, ele vai ficando cada vez mais no espírito ali de suspense, né? A gente fica querendo saber se ele vai de fato conseguir realizar o sonho, mas é claro que fica esse paradoxo, porque no início do filme nós já sabemos que ele está próximo de morrer, né? Então fica uma experiência, digamos que de contemplação de cada momento. Então, cada momento ali vale muito, porque a gente já sabe o que vai acontecer, né? Então, o filme ele convida muita gente a perceber os detalhes e perceber aquilo que o personagem do Carlito vai semeando para depois entendermos de fato, né? Aquela cena final dele quase, né? Conseguindo alcançar a Gale, nós vamos vendo todas as consequências, né? Dos atos dele, mas ainda assim, por mais que tenha, né, toda essa questão da tragédia, por mais que tenha toda essa questão de nos revelar, não só do ponto de vista do crime, que é sempre muito importante a gente ter essa catarse em relação ao crime, né? Um mundo que muitas vezes leva as pessoas assim de uma maneira muito fácil, né, a querer aderir àquilo, mas também em relação à questão do pecado, né? Como o pecado ele pode destruir os nossos sonhos, destruir as nossas vidas. Mas ainda assim é um filme que em alguns aspectos eu acho que ele reflete muito da esperança, né? De vivermos com um espírito de esperança e, e de entendermos que muitas vezes vamos falhar como seres humanos, né? Falhar em relação à nossa vida assim civil, né? Essa vida em relação às conquistas do mundo. Mas não podemos nunca deixar que o monstro que há em nós triunfe. E o personagem do Carlito, ele é tão marcante justamente por isso, né? Ele falha como ser humano, mas jamais triunfa como um monstro, diferente de muitas personagens ali que são apresentadas no filme. Como o amigo dele, né? Falei tanto ali do Carlito, da Gale, mas o amigo do Carlito representa muito do que é aquele mundo do crime e do que é o mundo do pecado, né? Um mundo que sempre nos leva a decisões que cada vez mais diferem daquilo que deveria ser o nosso caráter. E então é basicamente isso que eu gostaria de comentar, até porque o Pagamento Final ele é um filme bastante sensorial, né? Então, por exemplo, essas cenas que eu estou falando do Carlito com a Gale no restaurante,
as cenas dele na marca. Essas cenas, elas são muito melhor compreendidas depois que você vê o filme, né? Então, quem não assistiu o filme, assista e depois retorne aqui e vocês vão ter uma percepção mais ampla de tudo isso que comentei. Peço, né, que indiquem mais obras para que eu comente aqui, se vocês tiverem ali obras que vocês gostariam de ver sob uma perspectiva mais católica, sob uma perspectiva também mais cinematográfica, né? Sem um aspecto puramente narrativo. Fiquem à vontade para comentar e, na medida do possível, se já as assisti, trarei com mais velocidade aqui para o canal. Se ainda não estiver assistido, irei me planejar para assistir e trazer aqui os conteúdos. Bom, o vídeo era esse. Peço que rezem por mim. Inscrevam-se no canal por gentileza também. Deem um like, isso ajuda muito, né? As pessoas, elas muitas vezes esquecem simplesmente fazer esse pequeno gesto, porque para quem assistiu o vídeo até aqui, eu acredito que tenham apreciado. Então, se realmente gostaram, peço que deixe o like. E salve Maria!